unidos sob uma cabeça. William Marion Branham, quarta-feira, 26 de março de 1958. Vamos permanecer em pé para um momento de oração. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos novamente nesta noite pelo privilégio que temos de nos reunir e orar. Tu prometeste que ouvirias do céu e responderias nossas orações e sararias a terra. E, Deus, se é que já houve uma terra que precisasse de cura, é a terra em que nós vivemos. E oramos que tu venhas curá-la enviando um reavivamento à moda antiga que a cure de suas doenças, seus males espirituais. Conceda, Senhor. Tu nos tens dado bastante comida, boas roupas, mas, ó, como anelamos ouvir a palavra do Senhor. Tu disseste na palavra que viria fome nestes dias, e as pessoas iriam correr do norte ao sul e de costa a costa buscando ouvir a palavra de Deus e não conseguiriam encontrá-la. Ó Deus, unge teus ministros de novo. Senhor, que possamos sair para o campo com a palavra, e plantar a verdadeira palavra. Se não houver nenhuma palavra, nenhuma semente semeada, não haverá colheita. Dá-nos força agora, enquanto é dia, para que possamos semear a semente de vida para os milhões que estão morrendo e perecendo, pois pedimos isto em teu nome e para a tua glória. Amém. Podem se assentar. Esses pequenos lenços como este, está perfeitamente bem colocá-los aqui em cima. Vamos orar sobre eles e teremos uma grande bênção em fazê-lo, e Deus sempre honrou isso. Essas pequenas coisas simples como orar sobre um lenço. Há um rapaz aqui, filho de um irmão ministro da África do Sul, que estava em minhas reuniões ali embaixo. E eu estava na cidade do Cabo, e tivemos cerca de 8 grandes sacos cheios de cartas. Nós não temos tempo para ministrar a cada um. E eu estava orando sobre esses sacos cheios de correspondências. E o jornal publicou, o irmão Branham é muito supersticioso. Ela estava orando sobre correspondências. É bíblico fazê-lo. É a palavra do Senhor. Agora, nesta noite, eu quero tentar sair mais cedo. Eu segurei vocês ontem à noite, e eu sinto muito se fiz com que vocês perdessem o ônibus e assim por diante. Agora, amanhã à noite, se for da vontade do Senhor, eu quero pregar sobre o tema, a Escritura na parede e os sinais do tempo. E em seguida, na sexta à noite, se o Senhor permitir, eu quero pregar sobre o assunto, a igreja irá antes do período da tribulação, sim ou não? Então, domingo à tarde eu quero pregar sobre como a águia agita seu ninho e se move sobre os seus filhotes. Eu tenho que ir para casa na sexta noite. Eu vou trazer a senhora Branham e meus filhos. É perto, é apenas cerca de 225 quilômetros de casa. Eles não conseguem assistir nenhuma das reuniões. E estou me preparando para ir à África logo. E eu recebi uma grande mensagem hoje que simplesmente emocionou meu coração. Cerca de 5 nações enviaram um recado para mim hoje E eles são grandes homens dessas nações. Eles estão clamando pelo ministério, dizendo que isso é o que salvaria suas nações do comunismo. Oh, eu fiquei tão feliz por ouvir isso. Eu estava em uma dessas nações há não muito tempo, e um bebê morreu naquela manhã, às 9 horas. E naquela noite, por volta das 10 horas, quando finalmente cheguei à plataforma, o Senhor Deus me deu uma visão dessa pequena senhora e seu bebezinho voltando à vida, e ela foi curado. E, quando isso estourou nos jornais no dia seguinte, na noite seguinte havia 20.000 que de uma só vez deram seus corações ao Senhor Jesus. Esse rapaz, Sr. Thomas, assentado aqui, ele está em algum lugar, eu o encontrei há algum tempo atrás. Eu me pergunto, Tommy, se você estivesse na reunião em Durban, quando 30.000 foram salvos. Você estava lá dessa vez na reunião? Você não estava, mas ouviu falar. Acho que seu pai estava lá. Tommy era apenas um garotinho. Ellie agora está aqui na escola bíblica. E Ellie. Nós estávamos. 30.000 nativos receberam Cristo como seu salvador pessoal de uma só vez. Oh, Deus é tão bom, não é? Nesta noite, eu quero abordar o tema que o Senhor colocou em meu coração hoje, unidos sob uma cabeça. E eu quero ler uma escritura lá atrás em Gênesis capítulo 11, apenas uma frase do versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Agora, que ele possa acrescentar suas bênçãos à leitura de sua palavra. O povo é um. Agora, Gênesis significa o começo. E tudo que existe hoje teve seu começo. E tudo que existe começou em Gênesis. Lembre-se, a vida começou em Gênesis. A morte começou em Gênesis. E todos os pensamentos começaram em Gênesis, o certo e o errado. Tudo começou em Gênesis. Se você estudar as escrituras bem atentamente, você vai descobrir que, mesmo os ismos e os cultos de hoje tiveram seu início em Gênesis.
Se você observar Nimrod demais nas escrituras, todos esses ismos que temos hoje começaram em Gênesis. Agora, hoje eles o adornam e fazem parecer com outra coisa, mas ainda é aquele velho espírito do mal, se você observar a natureza dele e a forma como ele age. Vocês sabem, há alguns anos atrás, quando eu era apenas um menino, eu vivia em uma época de proibição. E eles tinham o velho Charlie Barleycorn, eles o chamavam. Muitos de vocês podem se lembrar, que pessoa de aparência horrível, seu chapéu todo curvado, e seu sapato, ombros inclinados, e que criatura de aparência horrível ele era. Esse era Charlie Barleycorn. Mas vocês sabem, hoje ele se tornou um homem polido. Ele não está mais num pequeno jarro marrom e ali fora na esquina, onde era o distrito da luz vermelha. Ele vive num adesivo autocolante nas geladeiras de todo mundo, mas ele ainda é o mesmo Charlie Barleycorn, o mesmo velho maligno. A Bíblia diz. Deus na Bíblia diz, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E Jesus disse em Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês notaram, o Espírito de Deus estava contendendo com os homens, não os homens se esforçando para conhecer o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus se esforçando para se achegar aos homens. Como isso se assemelha hoje. O Espírito de Deus está lutando com o homem. E eu me pergunto se Deus não pensa como ele pensou naqueles tempos. Entristeceu-lhe o fato de ter feito o homem, por ver como os homens rebeldes podem ser contra o seu espírito, e seu programa, e seu caminho de vida para homens e mulheres. Agora, vemos em nosso texto nesta noite que esses homens tinham se unido. E eles tinham vindo do leste para o oeste, e eles vieram ao Vale de Sinar. A civilização sempre viajou do leste para o oeste. Eu desejei que apenas tivesse tempo. Eu gostaria de falar sobre a mensagem, quando o Oriente e o Ocidente se encontram, o que acontece? E isso já ocorreu. O leste e o oeste têm se encontrado. O homem tem viajado descendo com o sol, porque ele é uma criatura que perece. Ele vai com o sol, que se levanta e viaja para o oeste. Agora, o leste e o oeste têm se encontrado. E enquanto ele avança, ele ganha conhecimento o tempo todo, até a hora quando a roda estiver girando para trás novamente. Agora, vemos que, conforme viajavam, eles vieram até essa boa terra, e eles se uniram como um só povo. E está tudo bem, porém eles se uniram sob uma liderança errada. Eles se uniram sob a liderança do homem. E Deus quer que o homem se una sob a sua liderança. Ele quer que sejamos um. Mas ele quer ser um conosco. Mas o homem quer seu companheiro como seu líder e quer se unir sob a sabedoria de seu companheiro. E é muito impressionante ver como esse homem quer ser um. A razão pela qual ele quer ser um é porque Deus o criou para esse propósito. Deus criou o homem e o fez para ser um, para trabalhar em conjunto, cooperar um com o outro. Essa é a composição do homem. Essa é a maneira que Deus o fez. Mas o homem sempre quer ter a sua ideia sobre isso. Ele quer projetar algo que Deus nunca quis que ele fizesse. Ele quer descobrir suas próprias maneiras. Ele quer fazer seus próprios planos. Ele não vai aceitar o plano que Deus fez para ele por causa de sua natureza caída. Deus lhe disse no jardim do Éden que no momento em que ele tocasse na árvore, que o problema estaria no caminho. Porém, o homem tomou daquela árvore e se tornou um trabalhador científico. E na primeira mordida que ele deu, ele se separou de seu Salvador, ou de seu Criador. E assim é nesta noite, o homem ainda vive por essa árvore. E não há nenhuma maneira no mundo para o homem ser salvo por essa árvore. E é por isso que colocamos tanta ênfase nas pesquisas científicas, como que para nos salvar, para fazer uma bomba melhor do que a da Rússia, para fazer um avião que pode voar mais rápido. Tentando nos salvar. Conhecimento nunca te salvará. Ele te leva para mais longe de Deus o tempo todo. Há apenas um caminho para a salvação, que é voltar à árvore da vida. Conhecimento não está nem mesmo no quadro. É voltar à árvore da vida. Havia duas árvores, uma era do conhecimento, a outra era da vida. Enquanto o homem comeu desta árvore, ele viveu. Quando ele comeu daquela árvore, ele morreu. Mas vejam, esta é a sua natureza, tentar fazer alguma coisa para salvar-se. Não há nada que você possa fazer para salvar-se. Um homem me disse uma vez, eu busquei a Deus e busquei a Deus. Eu ouvi por alguns instantes, e eu disse, Senhor, eu não quero discordar de você, mas tenho que fazê-lo. Você nunca buscou a Deus. E nenhum homem nunca buscou. Não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. Não foi Deus indo para cima e para baixo no jardim, dizendo, Adão, Adão, onde estás?
Não era o homem subindo e descendo o jardim, dizendo: Deus, Deus, onde estás? Foi Deus chamando Adão. E Deus disse em sua palavra: ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga primeiro. Você está procurando encontrar o que está te atraindo, mas é Deus que tem que te chamar primeiro. A Escritura diz isso, e quão verdadeiro isso é. Mas nós encontramos aqui que eles se uniram sob um grande líder. E quando você tem um homem sob a liderança do homem, então ele obtém algumas ideias próprias, tentando alcançar algo que ele possa projetar ou fazer por si mesmo. E Nimrod construiu-lhes uma torre. E é muito estranho pensar como que todas as coisas que o diabo tem, ele roubou os direitos autorais de Deus para fazê-lo. Satanás não pode criar. Satanás não é criador, ele é um pervertedor de algo que Deus criou. Esta é a razão por que não há ninguém que conhece a Bíblia ou a Deus que diga que o diabo pode curar. A cura é uma criação. E se o diabo pudesse criar, ele próprio poderia criar um mundo e algumas pessoas. Mas ele não pode criar, ele perverte o que o Deus criou. O que é injustiça? É a justiça pervertida. Tudo que você vê que está errado, basta fazer o contrário e você estará certo, pois a injustiça é a justiça pervertida. Então você obtém os dois corretos. E lembre-se de que qualquer coisa que o homem fizer, que estiver fora do plano de Deus, é pervertida. Não importa o quão bom pareça, ainda assim é pervertido, porque Deus tem sua ideia original, e ela a deu ao homem e o homem quer fazer algo por si próprio. Ele quer ter algo para fazer quanto a isso. Israel cometeu seu maior erro no capítulo 19 de Êxodo. Depois que a graça tinha provido um sacrifício, a graça tinha provido um salvador, Moisés, a graça tinha provido uma libertação, e ainda assim eles quiseram algo para fazer por si mesmos. Dá-nos a lei. E eles nunca guardaram, e eles não poderiam guardá-la. Mas tudo volta para Deus que faz todas as coisas boas. Unidos sob uma cabeça errada. Você notou que o diabo sempre quer usar a cabeça do homem e lhe dar algum conhecimento. Muitas pessoas vão escolher o seu ministro, alguém que estará vindo para a sua igreja. Ele tem um PhD, ele é simplesmente o tipo certo para a nossa igreja. Eu prefiro ter um homem que não conhece o ABC e conheça a Deus. Mas veja, você acha que é porque ele tem uma formação. Ele olha através do olho. Agora, é a mesma mentira que o diabo disse a Eva. Ele disse: é agradável aos olhos. E o olho está sempre na cabeça. E tudo isso é morte disfarçada. É lixo com um pouco de chantilly por cima. Isto é certo. Eles verão essas fotos ao longo das estradas, de lindas jovens de pé, dizendo: nós fumamos Chesterfields. E isso faz com que as jovens de hoje queiram ser assim, porque elas querem ser populares. Por quê? É a mesma mentira e o mesmo mentiroso por trás disso, o diabo, que faz o pecado parecer agradável. É apenas a morte disfarçada. E eles colocarão algum tipo de cartaz de propaganda, com alguma mocinha com boa aparência e vestida com algum tipo de roupinha imoral. E elas pensam: isso é tão bonito. Estão olhando para ela através do olho, mas isso é a morte disfarçada. Isso é tudo que é, a morte em forma de beleza. E lembre-se, a beleza é enganosa. Foi ideia de Satanás fazer um reino melhor e mais bonito do que o de Miguel. A beleza foi a razão da queda, para começo de conversa. E o diabo tem usado isso desde então. Que coisa isso é hoje, ver que o reino do diabo é tão bonito. E muita gente cai por isso. Agora lembre-se, o diabo é religioso. Muita gente gosta de ir a uma igreja que tem uma enorme torre e assentos bem acolchoados. Não é de se admirar que o pregador não possa pregar mais do que 15 minutos. Você iria dormir num lugar como esse. E com um grande órgão de tubos de $1 milhão, e com o pastor com seu colarinho abotoado, vestido de um longo roupão, e com algum tipo de comichão no ouvido por alguma sociedade ou por alguns políticos. O quê? Nós não queremos isso. O verdadeiro Filho de Deus, se ele tiver que ficar na esquina da rua ou numa pequena e velha missão e ouvir a palavra de Deus, pregada no poder e demonstração do Espírito Santo, é o que ele vai escolher. Mas isso é ciência, é a organização do homem. O homem se organiza. Como é bom ouvir. Às vezes, as pessoas dizem: eu sou um presbiteriano. Eu sou um metodista. Não batendo em vocês, meus irmãos, eu só estou tentando mostrar a verdade. Porém, se você tivesse que dizer que se você fosse um pentecostal, isso seria desencorajar seu espírito. E essa classe de espírito deve ser desencorajada. Você diz que isso mata o espírito. Bem, qualquer espírito que possa ser morto pelo nome de Pentecostes, deve ser morto. Isso é certo.
Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que vem a todos os filhos nascidos de novo. Eu sei que o homem tem tentado organizá-lo e ele já fez isso. Eles organizaram um grupo de pessoas, mas eles não podem organizar Pentecostes. Pentecostes vai para metodistas, batistas, presbiterianos, ou quem quiser. Porém, eles fazem uma organização disso. Esse é o homem, o diabo trabalhando em sua cabeça, algo que ele tem que ver. A nossa denominação é maior do que a do outro companheiro. Você não consegue ver que o velho diabo não morreu? Ele vive. Somos maiores do que os outros. Uma menininha, parece que ela era alcoólatra. E ela esteve em uma das maiores igrejas protestantes dos Estados Unidos, outro dia, dando um testemunho. E o povo chorou quando ela contou como ela tinha sido trazida da sepultura do alcoolismo, onde 5 dos melhores médicos do país disseram, ela está desenganada. Os alcoólicos anônimos desistiram dela como um caso perdido. E quando ela veio à plataforma, o Espírito Santo disse, Rosella Griffith, você é uma alcoólatra e tais coisas aconteceram. Mas assim diz o Senhor. E ela foi liberta. Ela contou seu testemunho. O povo chorou. E após algum tempo alguém disse, ela era uma criança querida, mas ela é pentecostal. Vocês não viram que é o velho diabo de olhos verdes feito pelo homem? Você não pode poli-lo. Isso ainda é pecado e incredulidade. Eu não me importo se era uma testemunha de Jeová, ou qualquer outro tipo de testemunha. Enquanto Deus estiver ali eu estarei com isso. Correto. Quando Deus se move no Espírito, seus filhos se movem com ele. Alguém está gravando. Desculpem-me. Eu não estou emocionado, porém eu me sinto realmente religioso. Há algo sobre isto que vem sobre você. A palavra. Não sobre você, mas bem dentro de você. Ela move cada pequena fibra dentro de você. O homem trabalha com a cabeça e olha através dos olhos. Vejam o que o diabo disse à mulher. A árvore é agradável. Ela disse, é boa vista. Veja aquele mesmo diabo, se ele puder fazer você parar apenas por um minuto, ele pode fazer você raciocinar. Ele pode fazer você pensar com sua mente. Mas Deus não usa a cabeça do homem. Deus usa seu coração. Deus trabalha em seu coração, enquanto o diabo trabalha em sua cabeça. Deus escolheu o coração. A Bíblia diz, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Aqui há algum tempo, anos atrás, os cientistas disseram, bem, Deus com certeza cometeu um erro ali, porque não há faculdades mentais no coração humano para pensar. Sim, ele quis dizer sua cabeça. Se Deus tivesse desejado dizer cabeça, ele teria dito cabeça. Mas ele disse coração, então eu creio que ele quis dizer coração. Então, vocês sabem, cerca de 5 anos atrás, eu estava em Chicago. Eu vi um grande título nas manchetes do jornal, que a ciência havia descoberto que no coração do homem e não no coração animal, no coração humano há um pequeno compartimento que não tem sequer uma célula de sangue. E esta é a morada da alma. Assim, o homem pensa com o coração, afinal. Deus estava certo. E nós vamos descobrir cada vez que Deus está certo. Ele pensa com a cabeça, mas crê em seu coração. Agora, o diabo pensa com sua mente para lhe mostrar algo com seus olhos. Mas o coração dele lhe fará crer em algo que seria impossível de se ver, porque a fé que ele tem em seu coração. Ele crê com o seu coração em coisas que ele não pode ver. E o diabo se vira e toma a sua cabeça e lhe faz provar alguma coisa cientificamente. E seu coração se vira e recusa. Se pudéssemos fugir de nosso conhecimento e religião da cabeça, para a religião do coração, onde Deus pode operar na igreja. Fora da nossa cabeça, em nosso coração. O homem crê com seu coração. Ele pensa com sua cabeça, mas crê com seu coração. Agora, a mente arrasou as coisas. O coração não arrasou de modo nenhum. Ele simplesmente crê no que Deus se diz. Mas vocês veem, hoje somos tão científicos. Nós, americanos, principalmente, somos tão científicos, tudo para nós tem que ser provado. Nos velhos tempos, quando alguém dizia que o Senhor tinha feito um milagre, eles simplesmente acreditavam. Eles pensavam, tudo bem. Graças a Deus por isso. Mas hoje, temos que tomar o científico e prová-lo. E se puder ser provado cientificamente, então não é mais fé. Eu espero que vocês entendam. Se for científico, não é mais a fé. E se Moisés tivesse dito, espere um minuto aqui. Deixe-me parar por um minuto. Que tipo de spray químico foi colocado naquela árvore? Aquelas folhas estão em chamas, mas não estão queimando. Vocês sabem o que eu vou fazer?
Quando terminar de queimar, eu vou pegar algumas dessas folhas e levá-las ao laboratório. E vou pedir para fazerem a análise dos produtos químicos, e descobrir que tipo de coisa científica é essa. Se Ellie tivesse tido esse tipo de pensamento, Deus nunca teria dito, tire os sapatos. O que Ellie fez? Ellie se aproximou humildemente. Ellie não se importou com o fogo, como estava queimando, ou se a árvore se queimava ou não, ela estava buscando a Deus. E todos os outros filhos de Deus vão crer da mesma maneira. Ellie ouviu uma voz que dizia, tire os sapatos, Moisés. Você está em Terra Santa. Se você vier à reunião, nesta noite, e você veio para encontrar algum tipo de falha. As pessoas fazem muito barulho. O pregador prega por muito tempo. Eu posso cientificamente dizer que há pessoas ali que estão cansadas. Elas não deveriam ficar acordadas tanto tempo à noite. Vá em frente. Mas aqueles que vêm sem seus sapatos, deixando para trás o conhecimento de suas cabeças, e com um coração aberto para Deus, eles ouvirão uma voz dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou descer e contar quantos membros da minha igreja compareceram a esse avivamento. E eu vou voltar rapidamente e dizer ao pastor que os nossos bons irmãos presbiterianos, metodistas, batistas estão ali. Que vergonha. Bem, aí vai você de novo, de volta com a cabeça. Deus lida com o coração. Agora, a razão desse pequeno compartimento que está em seu coração. Deus te moldou dessa maneira. Isso foi para um propósito. Aquele pequeno lugar em seu coração. Todo o restante do seu corpo lhe pertencia, mas o coração pertence a Deus. Esse Deus fez para-se um pequeno espaço ali dentro, para que ele pudesse se assentar na torre de controle, de modo que ele pudesse guiá-lo. Bendito seja o seu santo nome. Oh, se deixássemos que ele fosse o piloto e o Espírito Santo o copiloto, nós seríamos guiados através do mar da vida. Esta é a sua sala de controle. Mas o que o homem fez? Ele ouviu seu companheiro e aceitou o diabo ali dentro. E o diabo entra nele e o guia para as coisas que ele pode ver. Deus o guia para as coisas que ele disse. Não é de se admirar que as pessoas não consigam crer em cura divina, com o diabo sentado ali, dizendo, não creia nisso. Sim, senhor diabo, tudo bem. Mas Deus se assenta no coração e faz com que sua palavra seja real para todo aquele que crer nela. Embora possa não vir a acontecer, talvez eles não possam fazê-lo, mas eles creiam nela de qualquer maneira, porque Deus assim o disse. Abraão, quando lhe foi dito que ele ia ter um bebê com Sara. Ela tinha 65 anos na época, e ele tinha 75 anos. Que cena ridícula, um velho de 65 ou 75 anos, e uma mulher de 65 anos indo ao centro comprar alfinetes e prendedores, dizendo, vamos ter um bebê. Bem, o que você acha que o médico teria pensado? Ele diria, senhor, queremos fazer os preparativos para o bebê. Já teve um antes? Não. Qual é sua idade, Sara? O quê? Quantos anos você tem, Abraão? 75. O que você está fazendo com todos esses sapatinhos e coisas? Nós vamos ter um bebê. Oh, eu posso provar para você, cientificamente, que ela já passou 20 anos da menopausa. Bem, você é ignorante. Mas Abraão chamou as coisas que não eram como se fossem, porque Deus assim o disse. E, com o passar dos anos, ele ficou mais forte. Nos primeiros 30 dias Abraão disse, Sara, como se sente, querida? Nenhuma diferença. Bendito seja Deus, vamos tê-lo de qualquer maneira. Isso é certo. O primeiro ano passou. Sara, como você se sente, querida? Nenhuma diferença. Louvado seja Deus, vamos tê-lo de qualquer modo. 20 anos se passaram. Como você se sente, Sara? Nenhuma diferença. Louvado seja Deus, vamos tê-lo de qualquer forma. Por quê? Deus assim o disse. Isso não estava em sua cabeça, estava em seu coração. Deus não fala à cabeça, ele fala ao coração. É aí onde Deus habita. Se Deus está no trono, ele te desperta. Ele faz você ir aonde? E ver as coisas que ele quer que você veja. E você tira os olhos das coisas que o diabo fala. Você fica certo com Deus. Oh, como? E nós, sendo filhos de Abraão. A Bíblia diz que estando nós mortos em Cristo carregamos a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. E não podemos crer em Deus por 25 minutos. E Abraão creu durante 25 anos, e depois teve que levar o menino para matá-lo, para confirmar novamente o juramento. E então, somos os filhos de Abraão.
Às vezes me pergunto, se somos filhos de Abraão temos que ter a fé de Abraão em Deus, e chamar as coisas contrárias à palavra de Deus como se já tivessem acontecido, se somos os filhos de Abraão. Agora, eu sei que isso é rude, amigos, mas é a verdade. Agora, observamos então que o Deus toma o coração. Ele assume o controle. Agora, quando o pecado entrou e perturbou o seu coração, e o diabo entrou e bloqueou tudo, então Deus enviou o seu próprio Filho feito à semelhança da carne do pecado para limpar esse coração, de modo que ele pudesse entrar. Ele fez um caminho, apropriação ou reparação, desceu e se apropriou de um modo que ele pudesse limpar seu coração, para que ele pudesse entrar. Ele não pode entrar em seu coração com todo esse pecado e incredulidade ali, contudo. Eu sou um presbiteriano. Eu sou um pentecostal. Eu sou um nazareno. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser um filho de Deus. Mas enquanto você tem essa ideia, Deus não pode entrar ali. Você é apenas um presbiteriano. Você é apenas um pentecostal. Você é apenas um nazareno. Mas quando todas aquelas ideias puderem sair dali, então Deus pode entrar e tomar o controle e guiá-lo corretamente. Vem. Deus tem que entrar para ser o regente. Nós nos unimos sob as cabeças de diferentes denominações. Deus nos quer unidos sob sua cabeça. Nós nos unimos sob nossa própria cabeça. E Deus quer nos unir sob a sua liderança em nosso coração. Quão diferente o homem tem feito isso. Agora, você não pode ficar neutro. Eu quero que você entenda isso. Você não pode ficar neutro. Você tem que ter um ou outro. Algum tempo atrás, o grande evangelista Billy Graham, que eu acredito ser um servo de Deus, e outro grande evangelista. Mas Billy Graham disse, em Louisville, Kentucky, em seu café da manhã. Ele pegou a Bíblia e disse, este é o padrão. Ele disse, quando Paulo foi e fez um convertido, ele voltou um ano mais tarde e havia mais 30. Disse, eu posso ir à cidade e ter 30.000 e voltar em um ano e não encontrar 30. Bem, talvez eles fossem convertidos de Billy Graham, talvez fossem convertidos de William Branham. Se forem, eles não vão muito longe. Eu vou dizer isso. Mas se eles são convertidos de Deus, eles vão permanecer para sempre. Eu pensei, Billy, eu gostaria de dizer algo aqui. Billy, oral, eu mesmo, outros homens, evangelistas, pastores, o que vamos fazer? Vamos para o campo e pregamos. E quando isso for, o homem se arrepende de seus pecados. Ele vem até o altar e diz, Deus, me perdoe. E ele o perdoa. Então o que acontece? O espírito imundo sai dele. Então, o que eles fazem? Eles o entregam a algum velho necrotério. Eu odeio dizer isso, mas é a verdade. Eu sempre senti pena de um cadáver. Eles os levam para os antigos necrotérios, e, em seguida, eles vão ter certeza de que estão mortos. Eles injetam fluido neles para ter certeza de que eles não podem voltar à vida. Mais ou menos assim são algumas dessas velhas igrejas formais e frias que há por aqui. E a injeção de uma doutrina feita pelo homem para ter certeza de que você continua morto. Isso vale para todas as denominações. Vão ali e eles doutrinam com alguma velha doutrina. Você diz a doxologia e repete a oração dos apóstolos no credo e você. Onde está o credo dos apóstolos na Bíblia? Não há tal coisa. Se os apóstolos tinham algum credo, era arrepender-se. Eu acho que Pedro falou o credo dos apóstolos em Atos 2:38. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eles tinham um credo, era esse, mas não um desses credos feitos pelo homem. Não é estranho ver como o diabo toma o seu padrão? Aqui há algum tempo atrás, observando o túmulo de Maomé, no túmulo de Maomé há um cavalo branco. Ele tem estado ali por 2000 anos. Eles mudam os guardas a cada 4 horas. O que eles estão fazendo? Eles estão esperando Maomé ressuscitar um dia e pegar esse cavalo branco e cavalgar o mundo e conquistá-lo. Você sabia que Jesus está vindo em um cavalo branco? Veja quão próximo isso parece, como a igreja e todos os seus credos e denominações, quão próximo eles podem parecer com a coisa real. A Bíblia diz que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria até os escolhidos, se possível. Não é o comunismo. É igrejismo. Isso é certo. Esse é o enganador. Observe o comunismo, a Rússia. A Rússia quer unir todo o mundo em um, porque eles têm um desejo de unidade em seu coração. Mas eles querem uni-los todos sob o comunismo?
Essa é a sua ideia. Veja, isso é feito pelo homem. Bem, a ONU quer uni-los também, tudo sob a ONU. Para quê? Uni-los numa potência militar. O homem não está sobrevivendo pelo poder militar. O homem sobrevive pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não pelo poder militar, por satélites e assim por diante. Nós sobrevivemos e vivemos pelo poder de Jesus Cristo. Mas veja como eles. Observe, como eles fazem isso. Olha que Nimrod. Ele queria unir as pessoas em um e construir uma torre. O que era esse tipo? A escada de Jacó, da terra para a glória. E quanto à católica? Eles querem unir o mundo inteiro em uma coisa, o catolicismo. E quanto aos protestantes? Eles querem uni-los todos sob uma coisa, a federação de igrejas, tão errado e negro como estão os católicos. É o mesmo velho diabo mentindo. Esta é a verdade. É um erro fatal. O que eles querem? Eles querem que todos sejam uma federação de igrejas. Estamos todos sob uma cabeça, desde que eu possa ser o governante. Os católicos querem todos sob uma cabeça, o Papa como governante. A Rússia quer todos eles sob uma cabeça, assim o comunismo pode ser o governador. A ONU quer todos eles sob uma cabeça, de modo que os Estados Unidos possam ser o chefe, porque somos a maior nação. É tudo o mesmo diabo, e todas as nações do mundo são controladas pelo diabo, assim diz a Bíblia. Aqui nós não temos cidade permanente, mas buscamos uma futura. Eu estive nas terras dos faraós e os césares, e tem que se cavar 6 metros para baixo para encontrar seus tronos. Cada trono terrestre cairá, todas as nações cairão, cada prédio vai desabar, cada credo feito pelo homem vai morrer, mas Cristo permanecerá para sempre e sempre. Porque se unir a uma coisa dessas? Isso está perdido para começar. Mas todos eles querem estar unidos a isso. Agora, você não pode ficar neutro. Você simplesmente não pode fazer isso. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. O homem vem e é salvo. Ele é levado de volta a uma igreja. Bem, agora para ter certeza de que ele não irá para alguma outra igreja, eles o doutrinam. Agora, se você vai permanecer nesta igreja, você tem que seguir os nossos credos. Você tem que manter todas essas outras coisas fora de sua mente. Não me diga. Eu sei. Você tem que seguir nossa denominação. Você deve ser batizado, e despeja um pouco de água em sua cabeça ou de alguma maneira. Alguns deles batizam 3 vezes para frente e às vezes 3 vezes para trás. Que diferença faz, afinal? Mas vocês contendem e fazem confusão por causa disso. Mostra que isso é feito pelo homem. Tem que cair. Pois toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Tem que ser. Mas sobre esta pedra, que pedra? A revelação espiritual de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos dizem que era Pedro. Os protestantes dizem que era Cristo. Mas Jesus disse: carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou. Uma revelação espiritual do Senhor Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é porque um homem lhe disse: carne e sangue não te revelou. Não é porque você aprendeu em uma comunhão, não porque você aprendeu a comer pão kosher, não porque você aprendeu em um monte de credos, mas porque o Espírito Santo revelou a você. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrou que estariam contra ela, mas nunca prevalecerão. Agora, à medida que avançamos, o espírito imundo, então o que ele faz? Ele vai entrar nessa pessoa e começa a lhe dizer isso. E você sabe o que ele faz? É exatamente como Jesus disse: rodeia os mares para fazer um prosélito. E o que acontece com ele quando termina? É 2 vezes mais filho do inferno do que era no princípio. Você pode lidar melhor com uma prostituta de rua. Você pode lidar melhor com uma prostituta na rua ou com um bêbado em alguma sarjeta, do que com alguns desses velhos bolorentos assim chamados cristãos. Isso é exatamente correto. Eles se assentam ali e explodem como um sapo comendo chumbo grosso e continuam mal, quando não sabem mais a respeito de Deus do que um hotentote sabe sobre os cavaleiros egípcios. Vocês sabem que é a verdade. Vem a glória de Deus e alguém a ser curado e dizem: é psicologia. Como você pode acreditar quando você não tem nada com que acreditar?
Se Deus está no trono do seu coração, eu lhe digo que ele vai concordar com cada palavra. Conhecimento vai dizer, isso não pode ser feito. A ciência diz, isso não pode ser feito. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Os incrédulos dizem, eu duvido disso. Deus diz, amém. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo diz, amém. O credo da igreja dirá, ele está em tanta coisa, ele está. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Bem, ele costumava fazer. Mas o Espírito Santo no coração dirá amém a cada palavra de Deus, porque ele a escreveu. Ele é o escritor, ele é o autor. Mas o incrédulo, científico, erudito e polido com DDD, PhD, duplo LD, todo esse tipo de bobagem, eles vão discordar disso, porque eles não sabem nada diferente. Como o velho homem de cor ali no sul, que vivia cantando. E seu chefe disse, Sambo, o que te fez tão feliz? Ele respondeu, eu tenho uma religião verdadeira. Ele disse, não existe tal coisa como uma religião verdadeira. Ele afirmou, chefe, você cometeu um erro. Perguntou, o que foi? Você deveria ter dito que não há tal coisa como uma religião verdadeira até onde você sabe. Mas ele sabia diferente. É dessa maneira que é com a verdadeira experiência de nascer de novo de Deus. O homem diz que não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Isso mostra que ele não o obteve. Ele confia em seus credos. Nos confiamos no que Deus disse. Agora, o que acontece? Você não pode ficar neutro. Você tem que ser cheio de algo para sobreviver. Observe, você pode ser cheio de uma coisa em detrimento de outra. Você diz, irmão Branham, eu sou o do tipo em cima do muro. Não, você não é. A Bíblia diz claramente que todos os que não foram selados com o Espírito Santo receberam a marca da besta. Todo aquele que não tinha selo de Deus na testa, tinha a marca da besta. Você tem um destes agora. Eu gostaria de testar isto um pouco e ver onde estamos parados. A marca da besta, lembre-se, é uma marca religiosa. Certamente é. E você pode ser cheio de religião. Você pode ter todo tipo de religião. Isso não te salva de modo algum. Você pode ser apenas um fanático religioso, se você quiser ser. Não tocar, não provar, não manusear, não cheirar. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você pode ser cheio de um monte de malícia. Você pode ser cheio de um monte de preconceito, tão cheio que você não pôde nem mesmo sentar e ouvir uma pregação. Você pode ser cheio de muito ódio. Você despreza a todos que não concordam com você. Você também pode ser cheio de muita besteira. Você pode ser cheio de um monte de piadas sujas de Arthur Godfrey, de tal maneira que você pensa tanto nisso, que você não vai à igreja na quarta-feira à noite ou algo assim. Você pode estar cheio de rock and roll de Elvis Presley. Isso é verdade. Mas você está cheio de algo. E a sua própria vida testifica do que você está cheio. Pelos seus frutos os conhecereis. Você está cheio de alguma coisa. Você pode ser cheio de um monte de preguiça, com preguiça de fazer qualquer coisa a respeito disso. Bem, você não tem que ser assim. Cristo morreu para que você pudesse ser purificado de todas essas coisas. Você pode ser cheio de um monte de credos. Você pode ser cheio de um monte de denominações, mas Deus não quer que você seja cheio disso. Deus fez um lugar ali dentro para se colocar ali. Deus quer que você seja cheio dele mesmo. O que acontece quando você está cheio de Deus? Quando você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de poder, você está cheio de amor, de alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, docilidade, adoração. Você está cheio de regozijo. Davi disse, o meu cálice transborda. E se Davi tinha um cálice transbordando antes da vinda do Espírito Santo, o que seria agora? Você está cheio de alguma coisa. E quando você está cheio de ideias do homem, se você estiver cheio de igrejismo, se você estiver cheio de credos, você está apenas construindo para si mesmo uma Babilônia que tem que cair.
se você se encher com o mundo moderno, se você se encher com a luxúria, se você se encher com orgulho, se você se encher com sua denominação, você está perdido. Há apenas uma maneira de perdurar, que é colocar a coisa original que Deus fez nesse compartimento em seu coração para ser preenchido, e que é o Espírito Santo. Espaço vazio na fita Ed. Os discípulos indagaram um dia: restaurarás tu o reino nesse tempo? Ele respondeu: não vos pertence saber a hora que o Pai estabeleceu em sua própria mente. Mas sereis cheios com o Espírito Santo, então sereis, e não até então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. Meus amigos queridos, posso lhes dizer isto nesta noite. Deus nos quer mas Ele nos quer não sob a insensatez de um homem como cabeça, mas Ele nos quer unidos sob uma deidade santa. Unidos como uma pessoa, um homem, uma mulher, uma igreja, um povo, uma visão, um propósito, um motivo, um objetivo. Que é Jesus Cristo. Uma só coisa, servi-lo. Um amor, o amor de Deus. Uma irmandade, a fraternidade do homem. Uma comunhão do Espírito Santo. Então estamos unidos. É aí onde Deus está construindo neste dia, independentemente do que o diabo faça. Ele está construindo uma torre, essa torre é feita de um povo unido, feita de metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade. Ela é feita de todas as pessoas que nasceram de novo e que têm o batismo do Espírito Santo em seu coração, enchendo aquele pequeno apartamento, e olhando diretamente para Deus pelo livramento. Estamos unidos, então, como um só. Não vamos nos inquietar mais, então. Não vamos discutir mais. Vamos agir como homem. Vamos vestir como homem. Vamos vestir como mulheres. Filhos e filhas de Deus, nosso caráter, nossa conduta, nossa fé provará. Quando Deus diz qualquer coisa, vamos dizer amém a isso. Se a Bíblia diz para fazermos determinadas coisas, nós vamos fazer aquilo. Nós não vamos argumentar contra, vamos simplesmente fazer aquilo. Sobre isso é que Deus nos quer unidos. Como deveríamos agir neste dia de hoje? Aqui há algum tempo atrás, nas terras do sul, eles costumavam ter escravidão para as pessoas de cor. E os africanos, os boers, que iam à África, compravam os escravos, ou os capturavam e traziam para cá, e os vendiam para o povo do sul como escravos. E eles simplesmente os vendiam como se fossem um automóvel. Isso nunca foi certo. Porém, eles os vendiam ali como escravos. E eles estavam tristes. Eles tinham que chicoteá-los e fazê-los trabalhar, porque eles estavam tristes. Os corretores saíam por ali e compravam um ser humano como se vai a um monte de carros usados para comprar um. Isso era errado. E quando ele os comprava 4 ou 5 aqui por um determinado preço e os levava e os vendia a outro homem por outro preço, comprava os grandes, robustos, saudáveis, e cruzavam grandes homens com grandes mulheres, para fazer maiores e mais robustos escravos, como os animais. Um dia, certo corretor, de passagem por uma velha plantação, disse: eu gostaria de saber quantos escravos você tem para vender. Ele disse: talvez, possivelmente alguns. Perguntou: posso vê-los? Respondeu: pode. E ele andou pela plantação, e começou a olhar ao redor. E ele os encontrou ali fora gritando com eles, repreendendo-os porque eles estavam tristes. Eles nunca mais voltariam para casa. Mamãe estava lá, papai estava lá, talvez o bebê estivesse lá, o marido lá. Eles nunca mais os veriam. Eles estavam aqui como escravos, e eles morreriam nesta terra e seriam sepultados aqui. Eles estavam tristes. Mas esse comprador de escravos passou a observar um jovem. Eles não tinham que chicoteá-lo. Ele tinha o peito estufado e seu queixo para cima, simplesmente em todo momento. E o comprador de escravos disse ao proprietário: eu gostaria de comprar aquele escravo. Ele afirmou: mas ele não está à venda. Ele observou: ele é muito diferente dos outros. Disse: eu sei disso. Disse: apenas diga o seu preço, quanto você quer por ele. E ele reafirmou: eu lhe disse, ele não está à venda. Ele indagou: ele é o chefe dos demais?
Respondeu: não, ele é apenas um escravo. Ele perguntou: você o alimenta um pouco diferente do resto deles? Disse: não, todos eles comem juntos na cozinha. Ele indagou: o que faz este homem tão diferente dos outros escravos? Ele respondeu: sabe o que é? Eu indaguei sobre isso por um tempo até que eu descobri. Disse: eu descobri que, lá em sua terra natal na África, seu pai era o rei da tribo. E disse: embora ele seja um estrangeiro e esteja longe de casa, ele ainda sabe em seu coração que ele é o filho de um rei. E ele se conduz como filho de um rei. O que devemos fazer? Como devemos agir? Como devemos nos comportar? Como filhos e filhas do rei, devemos vestir, agir, viver, falar, testemunhar como filhos e filhas de Deus. Embora sejamos estrangeiros e estejamos em uma terra estranha, no meio de um mundo moribundo, mas ainda somos filhos e filhas do Rei, Jeová Deus. Devemos concordar com a sua palavra. Devemos dizer amém para o seu Espírito. Devemos nos unir como irmãos e irmãs e nos conduzir como filhos e filhas do Rei. Que coisa! Isso é um tanto difícil para um batista. Mas eu me sinto bastante religioso neste momento. Eu creio que estou a ponto de gritar. Você acha que eles gritam? Você deveria ficar perto de mim em alguns momentos. Eu me sinto bem, pois sei que o Espírito do Deus vivo está aqui. Eu acabo de ver algo acontecer que colocou a minha alma em chamas. Bendito seja o seu nome. Deus terá uma igreja. Não está longe o caminho. Seremos um. Nosso propósito será um. Como o grande templo quando eles foram ajuntados, não houve barulho de serra ou som de martelo por 40 anos. Deus os está cortando da metodista, batista, presbiteriana. Todos os blocos de aparência estranha, mas num destes dias o Espírito Santo virá, e aquela pedra angular rejeitada e o edifício vão se juntar sem nenhum barulho, num destes dias. Exatamente. A pedra que foi rejeitada é a pedra principal da esquina. Vocês, os edificadores dessas denominações, lembrem-se disso. A pedra rejeitada é a pedra principal da esquina. Ele está aqui nesta noite. Eu creio nele. Quão maravilhoso! Quão glorioso! Eu sei que ele está presente. Eu gostaria que vocês sentissem como eu sinto. Eu sei que você acha que eu sou. Eu posso parecer ridículo, mas eu não sou. Você pode pensar que eu não sei onde estou, mas eu sei. É o Espírito do Deus vivo. Eu simplesmente não consigo mais pregar. As campainhas de júbilo de glória acabam de soar em mim. Eu nunca vi isso acontecendo assim. Eu sei que está chegando a hora. Há algo vindo que vai acontecer. Eu vejo isso em um futuro próximo, o Espírito do Deus vivo caindo com frescor em sua igreja. Há algo que vai acontecer. Eu ouço o som nos ramos da amoreira. Algo falou ao meu coração e disse: não temas, pregador. Eles serão num dia destes. Eles crerão. Pode ser que se necessite de perseguição e coisas para nos fazer ajuntar, mas Deus vai conduzir a sua igreja junto, tão certo quanto eu estou nesse púlpito, sob que é Cristo. Cristo será a cabeça. Nenhuma denominação será a cabeça. Cristo será a cabeça de todo crente. Aleluia! Não se assuste com aleluia. Aleluia significa louvado seja o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor que podemos dar a Ele. Sim, Senhor. Aqui há algum tempo, eu estava pregando e uma senhora se aproximou de mim e disse: Irmão Branham, ela pertencia a uma determinada seita religiosa. E ela disse apenas uma coisa sobre sua pregação que eu não gosto. Eu disse: suponho que há muitas, senhora. Ela continuou: mas só uma coisa, você enaltece demais a Jesus. Eu afirmei: senhora, eu não posso enaltecer o suficiente. Se eu tivesse 10 mil milhões de línguas, eu não poderia louvá-lo o suficiente. Ele é tão real. Ela disse: mas você tenta fazê-lo divino. Eu disse: ele é divino. Ele argumentou: ele era apenas um profeta. Eu disse: se ele fosse um profeta, ele seria o maior enganador do mundo. Porém, ele era mais do que um profeta. Ele era o Deus dos profetas.
Ela disse, você tenta fazê-lo divino. E continuou, você disse que era um fundamental. Eu respondi, eu sou. Ela indagou, se eu provar para você pela Bíblia que ele era apenas um homem, você aceitará? Eu disse, se a Bíblia disser assim. Ela disse, São João 11, a Bíblia diz que quando Jesus desceu à sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Eu perguntei, esta é sua escritura? Ela respondeu, certamente. Ele não poderia ser divino e chorar. Eu disse, senhora, seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eu disse, não é assim com Deus. Eu disse, você não consegue ver que quando ele desceu à sepultura de Lázaro, ele chorou, que era um homem chorando. Mas quando ele endireitou seus pequenos ombros e disse, Lázaro, vem para fora, e um homem que estava morto há 4 dias, a corrupção conhecia seu mestre e o espírito conhecia seu criador. E um homem que esteve morto por 4 dias se pôs de pé. Isso foi mais do que um homem, era Deus falando através de um homem. Ele era a um só tempo Deus e o homem. É verdade. Quando ele desceu da montanha naquela noite, com fome, olhando ao redor em um arbusto para encontrar algo para comer, era um homem com fome. Mas, quando ele tomou os 5 pães e 2 peixinhos e alimentou os 5.000, era mais do que um homem. Sim, era. Ele era um homem quando ele estava lá fora, no mar, naquela noite, quando ele ficou tão cansado e virtude se era dele para curar o doente durante todo o dia e as visões. Ele era um homem cansado, deitado ali, quando as sondas nem sequer o acordavam, quando 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam enquanto ele estivesse dormindo. Ele era um homem quando ele estava cansado e com sono, mas quando ele se colocou de pé na proa do barco, olhou para cima e disse, paz, aquietem-se, e os ventos e as sondas o obedeceram. Esse era mais do que um homem. Com certeza ele era. Eu quero me unir sob seu poder. Eu quero me unir a vocês, homens e mulheres, hoje à noite, sob o seu poder. Ele clamou na cruz, Pai, por que me abandonaste? Ele morreu como um homem. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu o selo romano, e rolou a pedra, e ressuscitou triunfante, ele provou que era Deus. Ele tem emocionado os corações. Ele se parecia com Deus. Ele agia como Deus. Ele é Deus. Isso é verdade. Não é de se admirar que o poeta dissesse, vivendo ele me amou. Morrendo ele me salvou. Sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitando ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, oh, que dia glorioso! Isso é certo. Não é de se admirar que a cega Fanny Crosby pudesse dizer, não passe de mim, o meigo Salvador, ouça meu humilde clamor. Enquanto está chamando a outros, não passe de mim. Tu és a fonte de todo o meu conforto, mais que a vida para mim, a quem tenho eu na terra além de ti? Ou o que no céu senão a ti? Isso é certo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu unirei minha igreja sob o domínio do Espírito Santo, e todas as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Certamente. Amém. Este é sob quem eu quero me unir, sob o poder e a liderança do Espírito Santo para testemunhar que toda a palavra de Deus é verdade. Amém. Eu creio que Deus poderia eletrificar este povo aqui agora mesmo para um culto de cura como você nunca viu antes, se nos apenas crermos. Eu creio que a sua presença está aqui. O Rei. Há um grito do Rei. Muitos de vocês, pregadores denominacionais, olham e menosprezam a este grupo que grita e berra, e vocês têm a mesma ideia que Balaão teve. Eles têm feito errado. Isso é certo. Vocês também, mas vocês têm um jeito de esconder os seus erros. Isso é certo. Você diz, oh, aquele pregador pentecostal fugiu com a mulher de outro homem. Assim fez aquele batista e aquele presbiteriano. Mas os jornais silenciam a respeito. Alguns pecados do homem vão adiante dele, vocês sabem, outros o seguem. Dê-me o poder unido do Espírito Santo e leve embora todo o resto. Eu vou concordar com Edith Perronet quando ele disse, todos aclamem o poder do nome de Jesus. Que os anjos caiam prostrados. Tragam o diadema real e coroem no Senhor de todos. Amém? Certamente.
É isso aí. É isso aí, irmãos, unidos sob uma cabeça, Deus. Única liderança, o Espírito Santo. Um só propósito, o reino de Deus. Este é Ele. Oh, quão glorioso! Como eu adoraria vê-lo! Seus grandes poderes estão aqui agora. Eu não vou nem chamar a fila de oração. Deus vai chamá-la desta plataforma. Eu creio que o rei está nesse acampamento. Balaão olhou para Moral. Ele não conseguiu ver a serpente de bronze e a rocha ferida. Esse é o problema com as igrejas hoje. Eles são de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. Eles não conseguem ver que o Espírito Santo vai à frente da igreja. Onde Deus está, sinais sobrenaturais acontecem. Cristo, a cabeça da igreja, quer nos unir nesta noite como um só coração e um só propósito. Todos vocês, batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais. Devemos nos unir como um só coração e uma só pessoa, sob um rei, Deus. Um domínio, o céu. Toda a igreja do Deus vivo, presbiteriana, menonita, tudo que vocês são, Deus nos quer. Ele está aqui. Seu Espírito está aqui. Que Ele possa provar para vocês, nessa noite, que eu lhes disse a verdade. Quantas pessoas aqui estão doentes? Levantem as mãos. Tudo bem, creia. Basta crer. Creia que o rei está nesse acampamento. Creia que Cristo com as cicatrizes dos cravos, seu Espírito está nesse acampamento. Deixe-o vir a esse pequeno apartamento de vocês, onde ele quer entrar. Deixe-o entrar e dizer, eu sou o rei. Não preste nenhuma atenção ao que o bispo diz. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Creia em minha palavra, que eu sou o mesmo rei que andou na Galileia. És tu o rei dos judeus? Ele respondeu, tu disseste. Creiam agora, todos vocês que estão doentes. Vamos começar deste lado. Alguns de vocês por aqui estão doentes. Vocês creem em Deus. Vocês creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Tenham fé agora, creiam. Esta pequena senhora assentada aqui com a cabeça inclinada, no final da fila. Você tem um cartão de oração, senhora. Você não tem. Você crê em Deus. Você crê que Ele é o Rei? Você crê que eu represento como um servo, como estes outros homens, estes pregadores e assim por diante? Eu não sou um pregador, como seria um pregador, um homem instruído. Mas eu sei bem o que estou falando. Eu tenho somente uma educação de 7ª série, mas eu li todos os livros da 7ª série. Vem. Posso não conhecer seu livro muito bem, mas conheço muito bem o autor. Essa é a coisa principal. Se eu conheço o autor, ele revelará seu livro. Você disse que não tem um cartão de oração. Você crê que Deus pode me dizer qual é seu problema, se você crer que isso foi Jesus ressuscitado? Se você crê nisso, esse problema feminino nunca mais vai incomodá-la. Você crê? Você aceita? Levante a mão. 96. Esse é o seu marido atrás de você. Isto é certo. Vocês são marido e mulher. Eu não te conheço, nunca te vi. Se isto é certo, levante a mão, Senhor. Você crê em Deus. Você crê que o que eu lhe digo é a verdade. Você tem um problema no estômago. Se isto é certo, levantem as mãos e acenem agora, vocês dois, se isso é verdade. O que é isso? O rei está nesse acampamento. Por quê? Ele disse, essas coisas que eu faço, vós também as fareis. Que tal aqui? Vocês creem? Ali em cima na galeria, vocês creem, alguns de vocês? Tenham fé em Deus. E aquele homem sentado ali com o colarinho da camisa aberto, aqui em cima na fila. Você crê, Senhor? Sim, Senhor. Você tinha a cabeça para trás, louvando a Deus. Você parece um homem honrado, para mim. Eu verei se Deus vai falar. Você é o juiz. Você está orando por uma condição em seu nariz. Você tem tumores em seu nariz. Se isto é certo, levante a mão. Sou eu um estranho para você? Acene com a mão. Tudo bem. Vá em frente e seja curado agora. O que você achou, Senhor, assentado aí ao lado dele? Eu vi que você observou atentamente.
Então você curvou a cabeça para orar. Eu sou um estranho para você, o homem ao lado dele. Tudo bem. Sentado bem aqui na segunda fila, você não quer oração por si mesmo? Você quer oração por alguém? Essa pessoa não está aqui. Você crê que Deus vai me dizer quem é? Você creria que o rei está no acampamento, e que seria você aquele que tocou suas vestes? Você está tocado algo, você sabe disso. Você está orando por sua esposa. E sua esposa tem pressão arterial alta. Isto é exatamente correto. Se isto é certo, levante a mão. Tudo bem. Receba isto. Creia. Se tu podes crer, você pode ter o que você pede. Oh, quão maravilhoso! Todos vocês aqui, onde você estiver, comece a crer agora. O rei está no acampamento, o Espírito de Deus. Eu só posso falar como ele me mostra, certamente. Se tu podes crer, disse Jesus, todas as coisas são possíveis. Agora, o que a Bíblia diz? A mulher tocou suas vestes. Ela foi e contou aos outros, toquei suas vestes. Ele virou-se e descobriu quem era ela. Ele não sabia quem era ela, mas ele sabia qual era seu problema e lhe disse que ela tinha sido curada. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tu podes crer. Se tu podes crer, ele certamente é o grande eu sou. Há um pequeno homem coçando a orelha ali, olhando para mim. O que você acha, Senhor? Você crê? Você crê que eu sou o seu servo? A luz está sobre você, Senhor. Se Deus me revelar qual é o seu problema, você vai crer em mim como seu servo? Levante-se. Você, muito bem, não será difícil para você ouvir se você prestar atenção só um minuto. Você não está apenas com dificuldade de audição, agora, você me ouve. Você tem asma também, não é? Tosse-o. Faz seu coração vibrar. Você não é dessa cidade. Você não é daqui. Você não é dessa cidade. Você é de outra cidade. Isto é certo. Você crê que Deus vai te fazer ficar bem? Você crê que Deus vai curá-lo? Venha aqui. Incline as cabeças. Eterno e bendito Deus, nós não pedimos por milagres. Pedimos por misericórdia. Dê a este homem misericórdia. Leve o inimigo para longe dele. Tire o espírito de surdez dele para que ele possa ouvir, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Cada cabeça inclinada. Há quanto tempo você está assim? Você crê que Deus pode curá-lo e fazê-lo ficar bem? Ele já fez isso. Estou apenas falando. Agora, você está bem. Agora, eu quero que você volte para Franklin, Ohio, de onde você veio. E Sr. Wesley Miller, esse é quem você é, de Franklin, Ohio, que você retorne. Você tem a sua audição, você está bem. Sua asma se foi. Vá, regozije-se agora e seja feliz. Deus te abençoe. Ele pode ouvir um sussurro. Oh, como é grande, o que você acha, sentada ali junto a ele? Você crê com todo o seu coração. Sim, você tem um problema nos rins, e também um problema no coração. Você também é de Franklin? Tudo bem, Senhora Baker, levante-se e seja curada no nome do Senhor Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível. Você crê? Tenha fé em Deus. Ele está aqui. Ele é maravilhoso. Ele é grande. Ele é poderoso. Eu vejo uma senhora no final com o lenço levantado, olhando assim. Há uma luz sobre a mulher. Você crê, senhora? Eu sou um estranho para você. Você tem problema na vesícula. Isto é certo. Você também não é desta cidade. Você é de um lugar chamado Hamilton, Ohio. Seu nome é Senhora Anderson. Se isso está certo, fique de pé. Agora, volte para casa e seja curada, no nome de Jesus Cristo. Tenha fé em Deus. O que você acha? A pequena senhora sentada atrás dela, esfregando o nariz com lenço, chorando. Você crê em Deus? Você crê? Você tocou alguma coisa, então? Você tem um cartão de oração? Não. Você não precisa de um. Você crê que o problema intestinal com o qual você está sofrendo te deixou? Se você acenar com a mão para trás e para frente.
Tudo bem, então você pode ir e estar bem. Eu desafio você a crer. Aleluia. Se tu podes crer, o que você acha, assentada aqui, que sacudiu a cabeça, em seguida, olhando para mim, com um lenço na sua, você tem um problema cardíaco, não tem? Você é de Alabama, Will? Mary, se você crê, você pode voltar e ser curada. Levante-se, Mary, e deixe as pessoas saberem quem você é. Tudo bem. Deus te abençoe. 106 Vamos dizer, louvado seja Deus, se você crê. Aqui está uma senhora sentada bem aqui, você tem um problema, nos nervos, assentada ali enxugando os olhos. Você crê que Deus vai curá-la desse nervosismo, a mulher de aparência um pouco magra, olhando. Se tu podes crer, tu podes ter isto. Coloque a mão sobre a senhora sentada ao lado de você aí, enquanto o Espírito Santo está aí perto dela. Ela está sofrendo com diabetes. Isso mesmo, senhora. Levante a mão se isso é assim. Levante-se, isto é certo. Você crê? O que você acha, sentada ao lado dela também? Você crê com todo o seu coração. Você tem um problema de fígado e um problema nervoso, a senhora com um casaco branco olhando. Você crê que Deus vai curá-la agora? Levante a mão e você pode receber isto. Vá para casa. Aleluia. O rei está no acampamento. Rei quem? Rei Jesus. Voltando lá atrás, várias filas lá atrás, ali está uma senhora assentada no terceiro lugar, sentada ao lado daquelas duas senhoras de cor. Você tem sinusite, senhora. Você crê que Deus vai curá-la? A senhora de cor assentada ali ao lado dela tem varizes. Você crê que Jesus Cristo vai curá-la, senhora de cor? Se você crê, você pode ter isto. Se tu podes crer. A senhora de cor sentada próximo de você tem problema de estômago, não tem? De volta aqui, você não pode ver com quem eu estou falando, a luz. Se você puder crer, você pode tê-lo. Eu desafio qualquer pessoa a que a crer. Como estamos? Unidos sob um grande reinado, que é Cristo. Cristo está aqui. Oh, que coisa! Esse pequeno coração que está em você, essa pequena coisa que bate aqui embaixo, que tem todo tipo de superstições e dúvidas, todo tipo de medo. Quantos gostariam de unir esse coração a Cristo hoje? Levantem as mãos. Amém. Quantos querem que tudo que é do mundo saia do seu coração, todo pecado tirado do seu coração, toda incredulidade tirada do seu coração, e você quer tirar toda a denominação e credo de seu coração para que você possa se unir a Cristo? Graças ao Deus vivo. Fique de pé, então. Amém. Só um minuto. Eu vi alguma coisa. Senhora, você que se pôs de pé então. Você crê a mim como um profeta de Deus? Você tem um problema em seu lado, não tem? Esse é o seu marido sentado ali naquela maca. Senhor, você vai morrer deitado aí. Isso é um câncer, está te matando. Você crê que eu sou um servo de Deus? Quer tomar a minha palavra como servo de Deus? Pegue a sua maca e vá para casa, e seja curado no nome do Senhor Jesus. O Senhor, o Rei está no acampamento. Tudo bem? Jesus Cristo, e quanto ao restante de vocês? A que ele foi unido? Sob o poder do amor de Deus. Olhe-o correndo, e louvando, saltando e louvando a Deus. O Rei está em sua glória. Aleluia! O restante de vocês fiquem de pé. Deem a Deus louvor.